Oi pessoal, nós vamos aqui nesse vídeo resolver uma das provas da disciplina de metrologia do conteúdo da segunda unidade sobre a apresentação de resultados, na qual a gente falou sobre exatidão, falou sobre precisão, erros sistemáticos e erros aleatórios, certo? Erros, falou sobre média, desvio padrão, falou sobre coeficiente de variação, intervalo de confiança, falou sobre a tabela T, a tabela Q, né, o teste Q de Dickson, para rejeição de um dos valores. Enfim, essa prova engloba esses assuntos aqui. Então vamos começar, né, vamos tentar ser breve para aproveitar ao máximo esse vídeo. Na primeira questão dessa prova, ele fala o seguinte: diferencie erros aleatórios e sistemáticos. No caso, os erros sistemáticos eles acontecem, por exemplo, por alguma falha na execução da medida, alguma falha no instrumento, certo? Então, vamos supor uma falha no instrumento que de modo que sempre que você for repetir a medida, esse erro perdura, esse erro persiste. Então, um erro que persiste, certo? Então, o erro sistemático é um erro que se repete, né, até que você, de certo modo, conserte, vá lá e atue sobre a causa do erro. Então, o erro que persiste é um erro que ocorre, por exemplo, que ocorre por falha no equipamento, por alguma falha no equipamento. Por exemplo, falta de calibragem, né? Por exemplo, você tem uma balança que ela sempre mede 1 kg a mais. Então é um erro sistemático, é um erro que se repete. Uma falha no equipamento, na execução, pode ser também na execução. E também, por exemplo, falha humana, né? Falha humana. Então são erros que, de certo modo, também são previsíveis, né? São erros previsíveis e que se repetem, certo? Diferentemente do erro aleatório. Então, pede para diferenciar esses erros. Já o erro aleatório, ele é o oposto, né? Ele não é previsível, é um erro não previsível. Então, ele pode ocorrer por falhas, pode ocorrer aleatoriamente, e sem o controle do operador. Aleatoriamente e sem o controle, porque a gente não pode controlar, por exemplo, uma fuga de corrente, alguma coisa que naquele momento ali gere um erro na medida, que a gente não esperava, e sem o controle do operador. Ok? Então a diferença basicamente é essa entre esses erros. Então, respondendo essas questões aqui, tendo isso como resposta já é suficiente. Então você coloca as características do erro sistemático e que é diferente do erro aleatório. No erro sistemático, vamos supor, você tem um controle, você pode é previsível. Então, se é previsível, você pode ir lá e atuar sobre ele. Então você tem um controle. Já o aleatório é o contrário, você não tem controle, você não espera, né? Pode ocorrer aleatoriamente, não é previsível, diferente do erro sistemático, que existe uma causa que você pode ir lá e investigar, de certo modo. A falha no equipamento, na execução, a falha humana, que você pode diminuir, né, esse erro, enfim. Ok? A segunda questão é a diferença entre precisão e exatidão, né? Essa foi aqui a primeira questão, ok? Então, eu espero que tenham entendido qual a diferença entre esses dois erros. A segunda questão pede para diferenciar precisão e exatidão. No caso, a precisão está relacionada o quanto as medidas estão próximas entre si. Então, você faz uma medida, né? A princípio, para precisão, uma medida não é suficiente. Então, você tem que fazer várias medidas do mesmo fenômeno ali, né? Você está tirando medida do pH da água, não sei. Então, você está fazendo a mesma medida repetidas vezes ali, tá? Repetidas vezes. E daí, você
percebe que todas as medidas estão próximas entre si. Então, de certo modo, aquelas medidas são precisas, certo? Ok. Então, a precisão está relacionada com o quanto as medidas estão próximas entre si, tem relação com a reprodutibilidade do experimento, né? O quanto ele pode ser reprodutível e você obter medidas próximas. Então tem relação com a reprodutibilidade, tá? Reprodutibilidade. Já a exatidão está relacionada com o quê? Veja, a exatidão de quanto você está próximo do valor real. Então, existe um valor verdadeiro, que a princípio você tem como referência. Então, você tem um valor verdadeiro e você tem alcançado resultados próximos dele. Então, a exatidão tem a ver com isso. Está relacionada com o quão próximo sua medida está próxima do valor referência. Vou dizer do valor referência que você tem como verdadeiro, ok? Pronto, basicamente isso. Aqui eu acho que responderia essa primeira questão e essa segunda questão, tá? Então vamos partir agora para resolver a terceira questão, essa terceira questão envolve conta, tá? Envolve cálculos. Ok, vamos lá. A questão diz o seguinte: em uma medida de acidez, foram encontrados os seguintes resultados. 0,1026, 0,1028, 60, 1,031, 0,1028 e 0,1033. Foram encontradas essas 5 medidas de acidez aqui, ó, de concentração em mol por litro, tá? Ok? Concentração molar. Aí a pergunta é: faça o teste Q de 95% de confiança, identificando qual é o resultado suspeito e se esse pode ser descartado, tá? Então eu vou colocar os valores aqui. Então a gente tem quantas medidas? 5 medidas. 0,1026. Que mais? 0,1060, 0,1031 e 0,1028. E outra 0,1033. Tudo isso em mol por litro. Tá? É a unidade das medidas. Veja, para você primeiro, a primeira questão letra A, ela pede para faça o teste Q de 95% de confiança, identificando qual o resultado suspeito e se esse pode ser descartado. Para você fazer esse teste Q, que em geral tem sido pedido como primeira questão, você tem que colocar todos os valores em ordem crescente, do menor para o maior, ok? Ordem crescente. Aí você olha para os 5 valores aqui e você olha qual é o menor. O menor é 0,1026. O próximo é 0,1028. O próximo é 0,1031. O próximo é 0,1033. E por último, 0,1060. Perceba que está em ordem crescente. O 0,1026 é o menor valor. 0,1028 é o próximo. Até o último, que é 0,1060, que é o maior valor. Ok? Então são 5 valores em ordem crescente. Para você saber qual é o valor suspeito para realizar o teste Q, você sempre, em geral, você vai atacar o menor valor ou o maior valor, tá? Um desses dois vai ser o suspeito. Então preste atenção. Assim você, para detectar qual é o suspeito, você vai proceder da seguinte forma: é um dos dois valores, os valores extremos, tá? A gente vai testar um desses valores se ele é suspeito e se ele pode ser descartado. Agora, como saber qual dos dois é suspeito, tá? Para isso, você faz o seguinte: você olha a distância entre ele e o mais próximo dele. Por exemplo, o menor valor, o mais próximo, é o segundo, em ordem crescente. Qual a diferença entre ele? Qual a diferença entre o menor valor e o mais próximo? Veja, o mais próximo é 0,1028, que é o segundo. E o menor valor, que é
pode ser um dos suspeitos, 0,1026. Qual a diferença entre eles? A distância entre eles é 0002. Essa é a distância. Agora faz a mesma coisa para o maior. Qual o mais próximo? É o penúltimo, né? Então, qual a distância entre eles? Se pega 0,1060 e subtrai do mais próximo, 0,1033. Quanto dessa diferença? A gente for ver, vai dar 0,0, deixa eu ver, 27. Essa é a distância entre o maior valor e o mais próximo dele, que é o penúltimo. Veja, qual dessas distâncias é maior? 0,0002 ou 0,027? Com certeza 0,027, é bem maior. Né? 0,027 é bem maior que 0. Você pode bater o olho e olhar, certo? Mas cuidado para não errar. Então, você identificando, perceba que esse é bem maior. Tá? Então, o que você faz aqui? Se essa distância é maior, então com certeza o suspeito é esse valor aqui, ó. É esse valor, 0,1060, ou seja, ele está mais distante. Ele está mais distante dos outros. Então ele é o suspeito de não fazer parte desse grupo, porque ele está mais distante, tá? Como é que você faz para identificar se ele está mais distante? Fazendo essas duas diferenças, tá? Essas duas distâncias. Então quem tiver a maior distância é o suspeito. No caso, 0,1060. Então, quem é o valor suspeito? Então, o valor suspeito é o que está mais distante do grupo, 0,1060. Ok? Pronto. Agora a gente vai realizar o teste Q. Como é que calcula o teste Q? Você vai calcular Q calculado. Tá? O Q calculado é o seguinte: você vai pegar o valor suspeito menos o valor mais próximo. O mais próximo dele. Essa distância a gente já calculou, 0,027, dividido pelo valor maior pelo valor menor. Ok? Por isso que é bom colocar em ordem crescente para você identificar tudo isso. Quem é o nosso valor suspeito? 0,1060. Quem é o valor mais próximo? 0,1033. Quem é o menor valor? O maior valor, 0,1060, que é exatamente o suspeito. E quem é o menor valor é 0,0, deixa eu ver, 26. 0 do 26. 0,1026. Oh, perdão, pessoal. Nessa conta aqui tem um erro. É 0,027. Tem dois zeros, ó. 0,027 tem dois zeros. Mas continua sendo maior, tá? É 0,0027. Mas continua sendo bem maior do que o 0,0002. Né? Porque aqui o 27 tem dois zeros depois da vírgula. E aqui tem três zeros depois da vírgula. Então, com certeza, o 0,0027 é maior. Tá? Aí, quanto dá isso aqui? A distância entre ele, o menor e o mais próximo, é 0,0027, que a gente acabou de corrigir. Qual a distância entre 0? Aí você faz na calculadora lá, tal. A diferença entre esse aqui vai ser 0,0034, tá? Aí você calcula lá na calculadora 0,0027 dividido por 0,0034, que dá aproximadamente 0,79. Esse é o Q calculado, tá? Q calculado. Como você vai achar o Q tabelado, tá? Então existem dois Q. O Q que você calcula dessa forma e o Q da tabela. Que tabela? A tabela que você tem em mãos, a tabela do teste Q, teste de Dickson, tá? A letra A, ela diz que você quer calcular em 95% de confiança. 95% de confiança. Confiança. E você tem quantas medidas? Você tem 5 observações. Né? São 5 valores ali. 5 observações, 5 medidas. Ok? Então, como é que você vai? Você tem lá a tabela do teste Q, só desenhando aqui a tabela. Aqui é a tabela de Dickson. Tá? A tabela do teste Q. Do teste Q que você tem em mãos. Tá? Então, como é que você faz? Aqui do lado, nessa coluna aqui, você tem o número de observações, o número de valores.
Então você tem lá 3 valores, 4 valores, 5 valores. Nesse caso, nosso é 5 valores, tá? 5 observações. E aqui você tem os graus de as confianças. 90%, tá? Ok? 95%, 95% e 99%. Como ele pediu 95%, então você vai o quê? Você vai olhar essa coluna de 95%, essa coluna e essa linha de 5 observações. 5 observações. E você vai pegar esse valor aqui da tabela. Ó. O cruzamento da linha de 5 com a coluna de 95. Aí se você for olhar na tabela, esse aqui calculado, esse valor aqui, ó, nessa célula, deixa eu ver, 0,710 para 5 observações e para 95%. Então vou apagar a tabela, ok? Vou apagar essa tabela e vou colocar esse valor calculado aqui. Esse valor calculado é 0,710. Então veja, se você proceder assim, eu colocar em ordem crescente, olhar o menor valor, o maior valor, a distância entre o mais próximo e ver qual é a maior distância, esse cara é o suspeito. Daí você calcula, usando o valor suspeito, você calcula o Q calculado, né? Esse foi o Q calculado, 0,79. Já o Q tabelado é 0,710. Pergunta, quem é maior? 0,71 ou 0,79? No caso, o Q calculado é maior, porque aqui é 0,79 e aqui é 0,71. Esse é o Q da tabela. Quando o Q calculado for maior, então você pode rejeitar. Então você rejeita o valor suspeito. O valor suspeito. Quando você rejeita ele, você tira ele dos valores. Então você tira ele. Ok? Então o valor, qual era o valor suspeito? O valor suspeito era 0,1060. Então você rejeita ele. Você rejeita. Daí, para o restante das questões, você considera os valores sem ele. Então, como eram 5 valores, agora vão ser 4 valores. Ok? Vão ser 4 valores. Então, os valores que eram 0,1026, 0,1028, 0,1031 e 0,1033. Deixa eu ver se é isso mesmo. Só conferir. Não. Tem um valor aqui. 31 e 33. Isso, 26, 28, 31, 33 e 60. Só que o 60 foi rejeitado, tá? Então são esses novos valores. Novos valores, tá? Aí a letra B você vai continuar com esses valores. Você esquece o 0,1060 porque ele foi rejeitado, ok? Então a letra B, vamos fazer a letra B com esses 4 valores. O que ele pede na letra B? Na letra B, represente um intervalo de confiança dos resultados a 95% com os algarismos significativos apropriados. Então, a gente vai calcular o intervalo de confiança agora na letra B, tá? Com esses 4 valores. Para calcular, a questão pede intervalo de confiança a 95%. Como é que calcula o intervalo de confiança? Lembrem da fórmula, gravem a fórmula. O intervalo de confiança é o quê? A média, mais ou menos o desvio padrão S, vezes o valor de T, dividido por raiz de N. Vamos aí, veja, é uma fórmula, isso é que ele quer no final. Ok? Agora, quem são esses valores? N é o número de observações, de valores, de observações, de valores, de medidas. Tá? Nesse caso, a gente tem 4, porque eram 5, mas uma foi rejeitada. Ok? Agora, a gente tem que calcular a média dos 4 valores, que a gente sabe fazer, a gente vai fazer primeiro. Depois a gente calcula o desvio padrão. A gente também sabe fazer. E T é tabelado. T é o que? T de student. T de student. Que é tabelado. Na tabela. Na tabela de quem? 95% de confiança. E quantos graus de liberdade? 3 graus de liberdade. Por quê? A gente tem quantos valores? 4 valores. N é igual a 4. Como é que calcula o grau de liberdade? É o número de valores menos 1.
né? Quem é o grau de liberdade que você vai usar na tabela? T. É 4 menos 1. 3. Ok? É sempre n menos 1. No caso, n é 4, então é 4 menos 1, 3. Então vamos lá, vamos calcular a primeira média. Como é calcular a média? Pega todos os valores, soma. Então é 0,1026, que é o primeiro, mais 0,1028, que é o segundo valor, mais 0,1031, que é o terceiro valor, mais 0,1033. E por último, você divide tudo isso por n. Quem é n? Quantos valores tem? 4 valores. É uma média, como se calcula a média de prova. Você pega as suas notas e divide pelo número de provas, né? É uma média simples. Simples é o nome da média mesmo, porque existem outras médias, certo? Então você vai lá, calcula 0,1026 na calculadora mesmo, 0,1028 mais 0,1031 mais 0,1033. Quanto dá isso? Dá 0,4118. Pega tudo isso e divide por 4. Não deixa só esse valor não, tem que dividir por 4. Agora divide por 4. Dá quanto? 0,10295. Agora, para onde você aproxima? Para cima ou para baixo? Eu aproximo para cima, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou aproximar para cima. Tá? Porque aqui também terminou em 9. Ó. Então, eu vou aproximar para cima. 0,1030. Você poderia aproximar para 0,1029. Algumas pessoas aproximam para esse valor. No caso, eu vou aproximar para 0,102930, porque aqui acabou em 9, tá? Como 9 é maior que 5, eu aproximo para esse valor. Então, essa é a média, tá? Essa é a média. Na média, somar os valores e dividir pelo número de valores. Agora, calcular o desvio padrão S. Lembra a fórmula do desvio padrão é o seguinte. Eu vou colocar a fórmula e depois fazer etapa passo a passo. Então, é raiz quadrada de quem? Você sempre pega a média menos o primeiro valor, eleva ao quadrado. Depois soma a média de novo, menos o segundo valor, eleva ao quadrado. Mais a média, menos o terceiro valor, eleva ao quadrado. E depois mais a média, menos o quarto valor, eleva ao quadrado. Tudo isso dividido por quanto? Quantos valores tem? 4. Mas você não vai dividir por 4, está errado. Você tem que dividir por 3. É sempre o número de valores menos 1. Nesse caso, 3. Tá? Você tem 4 valores, você divide por 3. Certo? Agora, quem são esses valores? Ó? Você vai pegar a média e dividir e subtrair de cada um. Ó. Quem é a média? 0,1030. Aí você subtrai de quanto do primeiro valor, que é 0,1026. Tudo isso você leva ao quadrado. Quanto dessa diferença? Dá 0,0004. Aí você leva ao quadrado. Quanto dá isso? A calculadora. 0,0004 ao quadrado. Vai dar 0,00007 zeros. Não, 6 zeros. 16. Próximo valor é a média menos o segundo valor, 0,1028 ao quadrado, igual a 0,0002. Se você calcular essa diferença, vai dar isso. Isso ao quadrado vai dar 0,0006070 no final. O próximo, 0, isso aqui você pode fazer na calculadora, esses valores, viu? 0,1031 ao quadrado. Isso vai dar o quê? Menos 0,0001. Mas veja, esse menos não vai interferir, porque quando você eleva ao quadrado, o que é elevar ao quadrado? É ele vezes ele mesmo. Por exemplo, se você tem 3 ao quadrado, o que significa 3 ao quadrado? Não é 3 vezes 2 não, viu? Tá errado. 3 ao quadrado significa 3 vezes 3. É ele repetido, ele multiplicando por ele. Ele vezes ele mesmo, dá 9. Quanto é 7 ao quadrado? Quanto é 7 ao quadrado? Não é 7 vezes 2, é 7 vezes 7. Ele vezes ao quadrado significa que você vai multiplicar ele tantas vezes, no caso 2 vezes. Ele vezes ele mesmo, dá 49, ok? Ao quadrado é isso aí, é ele vezes ele. Por isso que quando você pega um negativo vezes um negativo, vai dar positivo. Ok? É ele vezes ele mesmo. Se você botar na calculadora 0,0001, aí você multiplica, você repete, multiplica por ele mesmo,
vezes 0,0001 de novo. Ou você tem um botão na calculadora que é um X e um 2 em cima. E aí você também pode fazer assim. Então dá 0,000001. E por último, 0,1030 menos 0,1033 ao quadrado. Quanto dá isso? Se você fizer, vai dar menos 0,0003, entendeu? Isso ao quadrado, então vai ficar 0,00000009. Então são esses quatro valores. Veja que são os quatro valores aqui de cima do S. Né? É a média menos o primeiro ao quadrado, média menos o segundo ao quadrado, média menos o terceiro ao quadrado, média menos o quarto ao quadrado. Tudo isso a gente tem que fazer o quê? Olha, somar, somar e somar. Então soma tudo isso. Ó. Soma tudo isso. Então somando esses valores você vai encontrar 0,000, né? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver, 35. 0,000035. Ok? Então, se você for somar esse valor, aí você vai botar lá no S, ó. S é raiz de quem? De esses valores, 0,000016 mais 0,000004 mais. Cuidado para não errar os zeros, viu? Senão a conta vai ficar toda errada. 001 mais 0,000009. Aí você divide por quanto isso? Por 3. Tá? Aí a gente já fez essa soma ali, que deu 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 5, dividido por 3. Aí primeiro resolve essa conta de dentro. Quanto dá 0,000035 dividido por 3? Vai dar aproximadamente 0,00000, deixa eu ver, 0, 1, 1, 6, aí, enfim, vários 6, 6, 6, 6, 7. Aí tira a raiz quadrada disso. Tira a raiz quadrada disso. Quanto da raiz quadrada disso? De 0,1000000. Deixa eu ver. 1,16667. Vai dar 0,003 4, 1, 5, 6, 5, 0, 7. Por que eu botei tantos valores? Porque no final das contas ele não está pedindo o desvio padrão S, não pede. Então por isso que eu deixei ele assim. Porque você tem que usar ele com mais valores possíveis, com vários valores, não precisa ter todos, mas com uma boa quantidade de valores para calcular o intervalo de confiança. Só no intervalo de confiança, no final do resultado, que você vai arredondar. Você vai arredondar, tá? Ele não pediu o S, pediu o intervalo de confiança. Então só no final você arredonda, certo? Agora falta o que para a fórmula do intervalo de confiança? Falta o T, né? Quanto vai ser T? Aí você vai lá na tabela do teste T, ó, teste T, no material que você tem em mão da tabela. Aí aqui você vai ter, ó, você vai ter na tabela, você vai ter GL. Quem é GL? GL são grau de liberdade. Graus de liberdade. Quantos você tem? Quantos valores você tem? Você tem 4 valores. Então quanto é o grau de liberdade? 3. Lembra que GL é N menos 1? Quando você tem 4 valores, 4 menos 1, 3. Então você tem 3 graus de liberdade. E aqui você vai ter o quê? Aqui você vai ter as confianças. Vamos supor, quais são as confianças que você tem? 75%, 80%, 90%, 95%, 99%, sei lá, aqui tem 99%, tá? Então você vai olhar, ele pede 95%, ó. Então você vai olhar esse 95% e esses 3 graus de liberdade. Porque é 4 menos 1. Então esse cara aqui, ó. Esse é o valor da tabela T, tá? Então se você for olhar na tabela, esse T é, deixa eu ver, 95% para 3 valores, 2,353. 2,353, tá? Então deixa eu apagar aqui para não ficar muito sujo o quadro.
2,353. 2,353. Então, qual é o valor de T? Tabelado. 2,353. Onde eu achei? Na tabela. Tá? Os outros eu calculo, mas aqui eu faço na tabela. Tá? Pronto. Temos todos os valores da fórmula do intervalo de confiança. A média, mais ou menos o S, que é o desvio padrão, vezes o T, que é tabelado, dividido por raiz de N. No caso, o N é 4. Qual é a média? A gente obteve lá a média que foi 0,0... Perdão, 0,0 não. Deixa eu ver quanto foi a média. 0,1030. 0,1030. 0,1030. Mais ou menos, quanto foi o valor de S? 0,00034, quanto mais? Deixa eu ver. 156507. 156507. 156507. Tudo isso vezes o valor de T que você achou, que foi 2,353. Isso dividido por raiz de N. Quanto é N? 4. Raiz de 4. Pronto. E o que você faz para calcular isso? Ó, veja. Primeiro você tem que resolver essas operações aqui, ó. Porque aqui você tem uma multiplicação e aqui você tem uma divisão. Primeiro você resolve essas operações. Depois você soma. Depois você bota deixa a média quieta. Isso aqui fica quieto, ó. Isso aqui fica parado. Não mexe não. Resolve só esse negócio aqui, ó. Aí vamos supor, você vai multiplicar esses dois de cima. 0,0034156 vezes 2,353. Dá quanto isso? Vai dar 0,0008037026097. Vamos supor. Aí você divide, você pode dividir direto, dividir por raiz de 4, no caso 2, ou fazer por etapa. Eu vou colocar aqui raiz de 4, que é 2. Pronto, agora eu vou dividir de novo. Vou dividir de novo esse valor, certo? Então, dividido isso por 2, vai ficar 0,1030, mais ou menos, esse valor dividido por 2, que vai dar 0,0040185130049. Só que aí no final eu vou arredondar, veja. Aqui eu tenho quantas casas? 4. Eu vou arredondar para 4 casas. Então no final, quem é meu intervalo de confiança? 0,1030, que é a média que ficou lá parada, mais ou menos 0,0004. Esse é meu intervalo de confiança. Essa é a minha resposta no final. Ok? Então, vamos acabar esse vídeo por aqui, tá? Resolvendo a terceira questão. A quarta questão dessa prova a gente resolve num próximo vídeo. Ok? Então, até a próxima.